Irmãos, e o capítulo 19 do Evangelho de Mateus nos traz um assunto que já naquela época era uma questão bastante difícil e polêmica a todos. O divórcio era algo a respeito do qual os judeus não tinham chegado a uma opinião unânime. E o único objetivo aqui das perguntas feitas pelos fariseus a Jesus acerca de divórcio era no sentido de tentar comprometer o Messias diante desta discussão polêmica à época. Perceba, irmãos, nenhuma nação no mundo inteiro jamais teve um sentimento mais elevado sobre casamento do que os próprios judeus daquela época. O casamento para os judeus, aliás, como ainda o é, era um dever sagrado diante de Deus. Permanecer solteiro depois dos 20 anos de idade, ao menos que fosse com o propósito de se concentrar aos estudos da lei, significava desobedecer um mandamento gigante, qual seja o de frutificar e multiplicar-se. Quem não tinha filhos destroçava sua própria posteridade e diminuía a imagem de Deus sobre a terra. E é neste contexto, irmãos, neste contexto da época, que toda esta discussão acaba acontecendo. Voltando ao texto bíblico. Estando Jesus a caminho da Judéia, uma grande multidão o seguia. E a Bíblia Sagrada nos conta de que ele curava muitos enfermos e doentes. Porém, tendo se aproximado de Jesus alguns fariseus, com o propósito de conseguir alguma prova contra ele, perguntavam ao mestre: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? E Jesus Cristo respondeu: por acaso vocês não leram os trechos das Escrituras que dizem: no começo, o Criador nos fez homem e mulher. E Deus disse também: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir à sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, ninguém separe aquilo que Deus uniu. E os fariseus prosseguiam: neste caso, por que Moisés então permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se desse a ela um documento de divórcio? E Jesus mais uma vez respondeu: Moisés deu essa permissão apenas em razão da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, as coisas não eram assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com uma outra mulher. Foi então que os discípulos de Jesus disseram a ele: Senhor, se essa é a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Ao que Jesus Cristo respondeu: este ensinamento não é para todos, mas tão somente para aqueles a quem Deus tem dado. Pois existem inúmeras razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite esse ensinamento. E a Bíblia Sagrada segue nos contando de que algumas pessoas levaram crianças até Jesus para que ele as impusesse as mãos e orasse por elas. Porém os discípulos repreendiam. Ao que Jesus diz: deixem que as crianças venham até mim, e não as proíbam de fazer isto, pois o reino do céu é das pessoas que são semelhantes a essas crianças. Então Jesus impôs as suas mãos sobre elas, e tendo orado, foi embora. E estando eles pelo caminho, um certo homem chegou próximo a Jesus e perguntou: Mestre, o que devo eu fazer de bom para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: por que razão me perguntas a respeito do que é bom? Bom, existe apenas um. É Deus que está no céu. Se você quer entrar na vida eterna, então guarde os mandamentos. Não mate, não cometas adultério, não roube, não dê falso testemunho, respeite o teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo, como a ti mesmo. Foi então que aquele jovem rico, orgulhoso de si, se volta a Jesus e diz: eu já tenho obedecido a todos esses mandamentos. O que devo eu mais fazer? E Jesus, percebendo que aquele homem era dominado pelo seu dinheiro, se volta ao jovem rico e diz: bom, se queres mesmo ser perfeito, então vá, venda tudo que tens e dê o dinheiro aos pobres. Assim, você terá riqueza no céu. E tendo feito tudo isto,
Depois venha e me siga. E quando o moço ouviu aquilo da boca do próprio Cristo, a Bíblia nos conta de que ele saiu da presença de Jesus e partiu dali muito triste. E Jesus Cristo, vendo tudo aquilo, se volta aos discípulos e diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil para um homem rico entrar no reino dos céus. Em verdade vos digo ainda, que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar por um buraco de uma agulha. E tendo os discípulos ouvido aquilo, se admiraram e perguntaram entre si: mas então, quem é que poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, respondeu: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Foi então que Pedro, mais uma vez, se volta a Jesus e lhe diz: Senhor, veja, nós deixamos tudo que tínhamos e estamos seguindo o Senhor. Então o que é que vamos ganhar, Senhor? E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, então vocês também vão se sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar suas casas, irmãos, pais, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais, e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, tenho compreendido, aos olhos e ouvidos deste mundo, é loucura para muitos. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Te vejo no próximo vídeo. E o capítulo 20 do Evangelho de Mateus começa nos contando a respeito da parábola dos trabalhadores da vinha. Uma parábola muito conhecida, contada por Jesus, e que não era de toda alegórica, pois compreendia certos costumes e hábitos daquela época. Importante considerar que na Palestina, as uvas sempre amadureciam no final do mês de setembro. E imediatamente depois, iniciava-se o período das chuvas. De modo que a colheita destas uvas deveria ser rápida. E era quase uma verdadeira maratona para o dono da vinha. Qualquer trabalhador era muito bem-vindo, mesmo que este pudesse trabalhar apenas por 1 hora. O pagamento era o pagamento habitual da época, 1 denário ou 1 dracma, por apenas 1 dia de trabalho. Outro aspecto importante de se esclarecer aqui é o fato de que alguns trabalhadores estavam em uma praça. A Bíblia Sagrada chega a nos dizer de que eles estavam ociosos. Porém, na Palestina, a praça era uma espécie de bolsa de trabalho. Ou seja, vários homens tinham por hábito ir até a praça com suas ferramentas e ali esperavam que, vindo alguém, os contratasse. O fato é que, quando a Bíblia os chama de ociosos, não é com o sentido pejorativo da palavra. Pelo contrário, eram homens desempregados. E o fato de restarem ali até quase o final do dia demonstra o quanto desesperado estes homens estavam por uma ocupação. E é nesse cenário, bem típico daquela época, que Jesus Cristo nos conta esta parábola. Voltando ao texto bíblico. Jesus diz: o reino do céu é como um dono de uma plantação de uvas que saiu cedo de manhã para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo-os encontrado, combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por 1 dia de trabalho, e ordenou que fossem trabalhar em sua plantação. Às 9 horas, este mesmo homem saiu de novo e foi até a praça do mercado, e viu ali alguns homens que não estavam fazendo absolutamente nada. Foi então que o dono da plantação lhes disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha, e eu pagarei o que for justo a vocês. E estes homens foram. Ao meio-dia e às 3 da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores.
E ainda perto das 5 horas, este homem voltou à praça e, vendo outros homens ali, também perguntou: por que vocês estão aqui o dia todo sem fazer nada? E estes homens responderam: é porque ninguém nos contratou, Senhor. Então o dono da plantação convidou: vão vocês também trabalhar na minha vinha. E no fim daquele dia, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame agora mesmo os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. E os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata como combinado. Foi então que os primeiros, que tinham sido contratados no início do dia, começaram a pensar entre si: que maravilha! Com certeza iremos receber muito mais. Porém, eles também receberam apenas uma moeda de prata. E quando estes homens pegaram o dinheiro, começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora. Mas nós aguentamos o dia todo debaixo de sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Isso não é justo. Foi então que o dono da vinha, voltando-se a eles, disse: escute, amigo, eu não fui injusto com vocês. Você não concordou em trabalhar um dia todo por apenas uma moeda de prata? Pois pegue o seu dinheiro e vá embora. Pois eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, o mesmo prêmio que dei a você. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque eu fui bondoso com ele? E Jesus Cristo termina a parábola dizendo: quem tiver ouvidos, ouça. Aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E a Bíblia Sagrada segue nos contando de que, estando Jesus Cristo subindo até Jerusalém, chamou os seus discípulos para um lado e falou com eles em particular. Disse Jesus: escutem, nós estamos indo até Jerusalém, e lá o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão nas mãos dos não-judeus. Estes homens irão zombar dele, bater nele e irão crucificá-lo. Mas no terceiro dia, ele será ressuscitado. Foi então que a mãe dos filhos de Zebedeu chegou próximo a Jesus com seus filhos e, curvando-se diante dele, pediu: Senhor, prometa-me que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. E Jesus, voltando-se para aquela mãe, lhe disse: Você não sabe o que está me pedindo, mulher. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ao que ela, com fé, respondeu: Sim, Senhor, nós podemos. E Jesus, certamente feliz pela resposta, se volta a eles e diz: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber. Mas eu não tenho direito de escolher quem de vós irá sentar-se à minha direita e à minha esquerda. Pois foi o meu Pai quem preparou estes lugares, e ele os dará a quem bem aprouver. E quando os outros 10 discípulos ouviram isto, ficaram muito zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não podem ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua própria vida por muitos. E a Bíblia Sagrada segue nos contando de que, estando Jesus Cristo e os discípulos indo até Jericó, uma grande multidão os acompanhava. E estando 2 cegos sentados à beira do caminho, e ouvindo alguém dizer que Jesus estava passando por ali, estes homens cegos começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha piedade de nós. E a multidão repreendia os cegos, ordenando que se calassem. Mas eles insistiam com veemência e continuavam gritando ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Foi então que Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: O que vocês querem que eu faça? E os cegos responderam a Jesus: Senhor,
queremos poder enxergar. E Jesus Cristo, se apiedando daqueles homens, se aproxima deles, toca-lhe os olhos e no mesmo instante, a Bíblia nos conta de que eles puderam ver. E a partir de então, estes homens passaram a seguir Jesus Cristo. Irmãos, os capítulos 19 e 20 do Evangelho de Mateus nos trazem ensinos maravilhosos da parte de Jesus Cristo. Nesses capítulos, temos a história do jovem rico, governado pelo dinheiro, temos a parábola dos trabalhadores da vinha e o pedido de preferência em favor dos filhos de Zebedeu. Observe, irmãos, Deus almeja verdadeiramente que os seus filhos sejam sempre bem-sucedidos em tudo aquilo que empreenderem fazer. Deus não é contra a riqueza, irmãos, e como poderia? Afinal, todas as riquezas foram também criadas por Ele. Deus é o proprietário de todo o ouro, prata e riquezas espalhados por este mundo. Deus deseja que você seja frutífero com a riqueza que Ele te conceder. Deus deseja que você saiba bem administrar as suas finanças e o seu patrimônio. Deus não quer que você entregue tudo que tens para o reino. Em absoluto. O que ele repudia, e infelizmente viu isto na figura daquele jovem rico, foi justamente a escravidão que o dinheiro impunha sobre a vida daquele rapaz. Isto sim, irmãos, causa repulsa a Deus. Deus deseja que você seja solidário e participativo no reino. Deus deseja que você seja um abençoador de vidas, um homem que reconhece nele as dádivas recebidas e se permita devolver parte disto, como gratidão para abençoar outros necessitados. Deus não tem filhos preferidos, irmãos. Ele nos ama a todos. Portanto, que não venhamos a nos gloriar de absolutamente nada. Que possamos cuidar das nossas próprias vidas. Que possamos deixar de olhar com olhos de juízo as pessoas que nos cercam. Que possamos nos voltar para dentro de nós mesmos, com o intuito de permitir a tão necessária correção pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, compreenda, irmão, se algo dentro de ti não guarda compromisso com as coisas de Deus, então se permita ser podado, cortado, pela ação e pelo agir de Jesus sobre a tua vida. Aprenda a desenvolver um coração mais servo. Aprenda a lutar contra as tuas vaidades, egos e necessidades de elogios. Tudo que você mais precisa, meu irmão e minha irmã, é de Jesus Cristo sobre a tua vida, do seu governo e do seu pastoreio. Compreenda que, embora possamos beber do mesmo cálice de Jesus, não devemos nos vangloriar disto. Pelo contrário, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. E quem quiser ser grande no reino de Deus, então que aprenda a servir a todos. Até o próximo vídeo.